gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e eu já vim aqui falar sobre o livro Exorcismo, do Thomas B. Allen. Eu recebi esse livro aqui de parceria com a Dark Side Books e eu acho que é um dos lançamentos que mais foi aguardado para esse ano. Eu, pelo menos, estava muito ansiosa para ler esse livro, imagino que muitos de vocês também. O Thomas B. Allen é um jornalista e nesta obra ele reuniu dados de um exorcismo que aconteceu em 1949 com um menininho de 14 anos chamado Robbie, ou Robert. Só que na verdade esse não é o nome verdadeiro dele, foi o nome utilizado nesse livro para representar o garoto, mas o verdadeiro nome foi ocultado para preservar sua identidade, assim como o nome de outros membros da família e envolvidos no caso. Esse é um livro de não ficção, e aí cabe ao leitor acreditar em tudo que aconteceu aqui ou não. E esse exorcismo foi o caso que inspirou o William Peter Blatty a escrever o famoso Exorcista, que não é a mesma história, tá, gente? Não confundam. Esse aqui é o meu exemplar de Exorcista, que foi o livro que deu origem àquele filme muito famoso. E esse aqui é o livro que conta o caso real que inspirou esse outro livro. Desde o início dessa história, nós já vemos coisas muito estranhas acontecendo com o Robbie. Isso vai evoluindo ao longo do livro. Ele foi apresentado bem jovem ao tabuleiro Ouija pela sua tia Harriet, que tinha muito interesse nessas tentativas de se comunicar com os mortos. E assim o Robert acabou adquirindo esse costume de utilizar o tabuleiro Ouija para diversão. Aqui no livro nós temos essa representação do tabuleiro Ouija, que pra quem não sabe é isso aqui. E o livro também vem com a planchete, que é a forma como a gente se comunica com os espíritos nessa tábua. Pra quem não sabe como funciona o tabuleiro Ouija, basicamente você entra em contato com espíritos e essa planchete aqui começa a se mover para passar mensagens a quem está tentando entrar em contato. Mas eu acho que a maioria já deve conhecer. Em janeiro de 1949, mais especificamente em 15 de janeiro de 1949, o Robbie começou a escutar alguns sons estranhos na casa que foram confirmados por outros membros da família que também ouviam o mesmo som. A princípio eles achavam que roedores estavam no teto da casa e eles acreditaram nisso por um tempo. 2 semanas após o início desses ruídos, a Harriet, que é a tia do Robbie, faleceu, e após esse acontecimento, os ruídos continuaram e foram se intensificando com o tempo. Por conta disso, eles muitas vezes acreditaram que a Harriet estava tentando entrar em contato com ele de alguma forma, e essa suposição é feita várias vezes ao longo desse caso. De qualquer forma, essa força sobrenatural desconhecida começa a atingir diretamente o Robbie, e aos poucos nós percebemos que tudo está focado nele, os sons passam a não mais acontecer na casa de forma geral, mas no seu quarto, e ele começa a ser atingido de forma bem mais direta. E quando a família percebe que eles não vão conseguir solucionar esse problema por conta própria, eles entram em contato com a igreja para procurar ajuda. O Robbie foi criado como luterano, a princípio eles recebem um padre luterano em casa para visitar o Robbie. Um tempo depois acabam recebendo um padre católico também. Na verdade, o Robbie vai passar de mão em diversos padres que tentam ajudá-lo de alguma forma, até chegar por fim naqueles que ficaram responsáveis pelo exorcismo em si, pela maior parte dele, pelo menos. Porque na verdade o exorcismo não é um acontecimento de um momento só. Um ritual completo de exorcismo pode durar desde algumas horas até muitos meses. Então durante esse período pode ser que o responsável por esse ritual não seja o mesmo do início ao fim. E nesse livro aqui nós vamos ter um foco total no exorcismo. Nós não temos um desenvolvimento muito grande do contexto da história, da família do Robbie, do cotidiano do Robbie, até por ser um livro de não ficção e por ele ter sido baseado no Diário do Exorcista que o Thomas B. Allen conseguiu com um dos padres envolvidos no exorcismo, e também em algumas conversas que o autor teve com envolvidos no caso. Como eu já disse, desde o início nós temos incidentes acontecendo o tempo inteiro com o Robbie, e isso foi muito interessante e diferente, porque na maioria das vezes nós temos antes um desenvolvimento familiar, de como é a vida da pessoa, até que os acontecimentos realmente aconteçam. Pelo menos isso acontece na maioria dos livros de terror, é muito raro você ser apresentado ao terror logo de cara. Pra mim existe apenas um ponto negativo nessa história, que foram as explicações sobre como as coisas funcionam dentro da igreja, como é a hierarquia lá dentro, quais são as posições e história dos padres envolvidos e a quem eles são subordinados. Isso tudo foi um pouco cansativo pra mim. Eu senti em certa parte da história que o exorcismo foi deixado um pouco de lado para dar atenção a essas questões. E como eu não me interesso muito pelo assunto, essas partes acabaram se tornando um pouco arrastadas pra mim. Mas não desanimem no livro por causa disso, até porque isso não acontece durante o livro inteiro. Se não me engano, isso é apenas em um capítulo durante a primeira metade da história, e logo depois a história flui maravilhosamente bem. Esse livro possui cenas muito tensas o tempo inteiro. Em algumas partes você pensa que tá tudo tranquilo e na verdade
não, do nada o cenário muda pra algo completamente assustador. Duas cenas em específico me deixaram muito angustiada, que foram as cenas do batismo e da primeira comunhão do Robbie. Não vou falar do que acontece, né, mas são cenas bem tensas. Toda a história do Robbie, na verdade, é muito angustiante, porque ele passa por um tormento muito grande. E é difícil ver tudo aquilo acontecendo com ele, todas as tentativas de ajuda que muitas vezes não dão tão certo assim. Quem é fã de terror e de livros nesse estilo com certeza vai gostar dessa história. Ao final nós temos uma transcrição do Diário do Exorcista que foi utilizado pelo autor para escrever o livro. Nesse diário, um dos envolvidos no caso vai contar tudo o que aconteceu, todas as tentativas de praticar o exorcismo no Robbie, como tudo aconteceu e qual foi a reação também. São apenas 50 páginas aproximadamente do diário. E é muito interessante porque lá nós vamos ter tudo o que aconteceu ao longo de todo o livro, porém em forma de relato. Então lá tudo é focado no exorcismo, nas coisas que foram feitas e nas reações. Portanto é muito rápido mesmo de ler. As 50 páginas voam e é bom também porque você consegue ver a evolução de tudo do início ao fim de forma bem mais clara. Também foi inserida nesta edição a bibliografia utilizada pelo autor, que é bem legal para quem se interessar em procurar mais sobre o assunto. A edição tá muito bonita, essa cruz tem uma textura bem legal, como se fosse fita crepe, aqui atrás também. Eu gostei muito desse livro, espero muito que vocês tenham se interessado também. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.